trazer para vocês os 5 maiores aprendizados que esse livro me proporcionou, o livro que conta a história do rei dos dividendos, Luiz Barsi Filho, uma figura ilustre, admiro muito. Já gravamos algumas vezes junto, como vocês podem ver. É um cara que com certeza é uma inspiração para os investidores e para os brasileiros. E aí eu separei 5 aprendizados para a gente aqui. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal. Clica no botão aqui embaixo, tem um joinha. Pá, clica no joinha. E aí depois tem um botão de se inscrever. Se inscreva também para você ser avisado dos vídeos, para avisar para o YouTube que esse é um vídeo muito bacana também. Olha só, quem é o Luiz Barsi? Luiz Barsi é considerado o maior investidor pessoa física da Bolsa, tem um patrimônio estimado ali de 4 bilhões de reais, recebeu em 2022 R$1.126.000 por dia em dividendos, é uma pergunta que eu fiz. Quanto é que foi a conta que você fez? Posso falar? Pode. 126 por dia. Palmas pro Barsi. 126 por dia. Foi uma evolução de R$100.000 pequena, por né? dia. Meus parabéns. Eu fiquei impressionado com a resposta. É conhecido por seguir uma estratégia de dividendos. E será que foi só isso que fez com que ele desse certo, se tornasse um bilionário ou tivesse muito sucesso nos investimentos? Trouxe então 5 aprendizados para vocês. E o primeiro deles é: não tinha nada de bonito na minha pobreza, né? Às vezes a gente fica enobrecendo a pobreza. A gente diz que é humilde não ter dinheiro, né? É questão de humildade. Eu sou rico ou eu sou humilde, né? Aí tem gente que fala que você é podre de rico. Então assim, são certas coisas que ele, que já passou por isso, nos traz um aprendizado de que não tinha nada de bonito na pobreza. E essa frase está na página 19 do livro. Ele nasceu em 1939. Ele tem 84 anos de idade hoje. Ele é filho de imigrantes pobres italianos. Eu também tenho nono e nona. Também tenho origem italiana. O meu sobrenome Nigro vem daí, aliás. O Barsi perdeu o pai com 1 ano de idade. Então, muito cedo, né? Imagina. Muito cedo. Ele foi criado pela mãe num cortiço no Brás. E eles dividiam banheiro e cozinha com 30 famílias. 30 famílias. Olha isso. Como a grana era curta, o Barsi teve que trabalhar desde muito cedo. Ele foi engraxate e baleiro. Então, engraxate, né? Ficou engraxando lá o sapato dos outros na rua e vendia bala. É isso que era baleiro. A mãe só deixava ele trabalhar com uma condição, mesmo sendo muito novo. A condição era que ele teria que estudar. Então, a mãe puxava ele para o conhecimento. Aqui as pessoas romantizam a pobreza, né? E não necessariamente você ser humilde significa que você é pobre, ou o contrário. Alguns exemplos para vocês da romantização que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, dinheiro não compra felicidade. Vários estudos sobre o que traz felicidade, como por exemplo, viver experiências novas, manter um ciclo de amigos, fazer o bem. Tem um estudo que saiu sobre um monitoramento de o que algumas pessoas fizeram com o dinheiro ao longo do dia. Foi um estudo de Utah. E as pessoas que gastaram com elas mesmas tiveram um pico de felicidade no dia, e as pessoas que gastaram com outras pessoas ficaram felizes a semana inteira. A felicidade também tem a ver com o dinheiro. Não de uma forma direta, mas é que o dinheiro pode ajudar várias coisas. O dinheiro pode ajudar você a proporcionar segurança para o seu filho, saúde para o seu filho, presentes para sua esposa. Mas o presente material tá bom. Então criar momentos juntos, realizações das pessoas, viver novas experiências, poder ter tempo para ir, por exemplo, na igreja. O dinheiro não compra paz com Deus. Não, mas ele compra, por exemplo, o tempo para você poder se dedicar a isso. O dinheiro, ele ajuda, então tira isso da sua cabeça. Depois, do que adianta ser rico e triste, né? Como se uma coisa tivesse ligado à outra. Dinheiro complica tudo, dinheiro só traz problema. E aí você tem, fora os filmes, séries, novelas sobre personagens solitários, tristes, malvados, que geralmente são assim por ter dinheiro. Então, isso aqui é um primeiro aprendizado do Barsi, que de fato viveu os dois lados, né? E ele disse que não tinha nada de bonito na pobreza. Segundo aprendizado do livro é: eu não pude estudar, mas você pode. Uma frase que está na página 29 do livro. Porque a mãe do Barsi, ela não teve condição de estudar. Ela não estudou. Só que ela obrigou o filho a ir para a escola. E aí você, que às vezes reclamava da sua infância, né? Eu também reclamei muito da minha infância, né? Por exemplo, tinha momentos onde eu estava estudando inglês e os meus amiguinhos estavam jogando bola ou fazendo outras coisas, né? Empinando pipa, sei lá. E aí, na época, eu não conseguia entender. Hoje eu olho para trás e agradeço a minha mãe por ter feito isso, porque isso me fez evoluir. Isso aqui me fez passar em entrevistas de emprego, por exemplo, me fez consumir conteúdos que me deixaram mais inteligente ao longo do tempo. Então, olha só, a mãe do Barsi fez ele estudar. Mas olha a importância disso. Aos 12 anos, ele entrou numa escola técnica particular com 60% de bolsa. E aí a mãe dava tudo o que tinha para juntar dinheiro, né, para poder pagar. Aos 14 anos, ele arranjou um emprego de office boy. Aos 15 anos, ele começou a trabalhar no escritório de contabilidade. Ele trabalhava de dia e estudava de noite. Olha isso. Ele se formou em economia, direito e contabilidade. E depois de se formar, ele deu aula em faculdade. Aí durante o dia, ele trabalhava como auditor de empresa e durante a noite
noite ele dava aula sobre estrutura e análise de balanço. Então imagina, de dia auditor e de noite ele dava aula sobre um tema que ele trabalhava durante o dia. Então ele entendeu o que significava ser dono de empresas, pelo que ele estudou. Ele estabeleceu o que seria a filosofia de investimentos dele, que era basicamente comprar ações de empresas, se tornar um pequeno dono de vários grandes negócios, ter foco no longo prazo, criar uma carteira previdenciária, entender que especulação e investimento eram duas coisas diferentes e ele deveria ser sócio das empresas para receber dividendos. Ou seja, ele só conhece os dividendos porque ele trabalhou como auditor. Ele só trabalhou como auditor porque ele fez contabilidade. Ele só fez contabilidade porque a mãe obrigou. E você aí reclamando desse ensino quando você é mais novo. Hoje, tem uma geração que é a geração nem. Nem trabalha, nem estuda. Dos 49 milhões de brasileiros, na faixa de 15 a 29 anos, 20% não estudam nem trabalham. Então, é isso aí. Estudo e conhecimento. Terceiro aprendizado aqui do livro, a importância do alinhamento. Ele diz o seguinte: eu era econômico e sabia onde ia parar cada centavo, exceto se esse centavo tivesse ido parar nas mãos da minha ex-mulher. Isso aqui é uma frase da página 35 do livro de Louis Barsi. E o Warren Buffett, que não é o Louis Barsi, mas o Warren Buffett disse que o casamento foi a decisão mais importante da vida dele, do Warren Buffett. E o casamento, de fato, ele tem a ver com a pessoa que vai passar o resto da vida ao seu lado. Então imagina que você e o seu parceiro estão numa canoa e essa canoa ela começa a ser puxada por um rio e tem uma cachoeira ali na frente. E aí você pega e começa a remar contra a corrente e fala: parceiro, parceira, começa a remar, me ajuda, me ajuda. Aí o parceiro fala: não, mas a queda é muito pequena, fica tranquilo. Ah, não, mas não vale o esforço. Ou então, já tá tão próximo, já era. Ou seja, é importante o alinhamento, porque vocês dois precisam remar pro mesmo lado. No casamento, no relacionamento, é importante que os dois remem pro mesmo lado. E o casamento Barsi acabou porque eles não estavam alinhados com o dinheiro. Claro que tem divergência sobre como eu vejo o casamento, sobre como você vê, mas o ponto importante é importante, é legal que vocês se alinhem quando a gente fala de dinheiro. Até porque a maior parte dos divórcios no Brasil tem a ver com desalinhamento financeiro. Quarto aprendizado do livro: tinha que haver um jeito melhor de se aposentar. Então, em 1966, lá atrás, os brasileiros conquistaram o direito de se aposentarem pelo INPS. O INPS é o Instituto Nacional de Previdência Social, que hoje a gente chama de INSS. Só que olha o que está acontecendo, o que vai acontecer no Brasil. Em 1980, 50% da população brasileira tinha até 20 anos de idade. Era todo mundo novo no nosso país. Só 6% da população tinha mais de 60 anos. Hoje, 37% da população tem até 20 anos de idade e 16% da população tem mais de 60 anos de idade. A expectativa para 2060 é que cerca de 15% da população vai ter até 20 anos de idade e 30% da população vai ter mais de 60 anos. O que a gente percebe aqui? Mais gente aposentada, menos gente nova chegando. Então olha esse dado. O salário médio do brasileiro em 2022 é de R$ 2.540. A gente paga mais ou menos 20% do nosso salário como contribuição para o governo. 20% de 2.540 vai dar mais ou menos R$ 508 que a gente paga. Se o piso do salário dos aposentados pelo INSS, o piso, é de R$ 1.320 sobre R$ 508 dá 2,6. Ou seja, é preciso de 2,6 trabalhadores contribuindo para sustentar um aposentado. Só que em 1980 era 9 trabalhadores para cada um idoso, 97 era 8, 2017 5 para cada um, 2040 a expectativa é 2,5 para 1, em 2060 é 1,6 para 1. Ou seja, a solução é você mesmo investir na sua aposentadoria e não depender de governo nenhum. E o quinto grande aprendizado, e talvez você não tenha chegado nesse ponto ainda, mas sabedoria é você aprender com quem já passou por isso, para que você possa não cometer os mesmos erros. O aprendizado é: nem por isso me estiquei na areia da praia. Então tem um trecho na página 95 que diz assim, perto dos 40 anos, eu já tinha garantido uma renda mensal ótima. Desse momento eu me lembro bem, e a sensação foi maravilhosa. Pela conquista em si, claro, porque também indicava mais uma vez que eu estava certo. Era possível se aposentar pelas empresas. Nem me passou pela cabeça a ideia de me esticar na areia da praia. Ou seja, ele ficou rico e continuou trabalhando. E o que você vai ver é que geralmente os bilionários, as pessoas que foram muito ricas, elas continuam trabalhando. Elon Musk, 248 bilhões de dólares, trabalha. Bernard Arnault, 206 bilhões de dólares, também. Jeff Bezos, 160 bilhões, também. Larry Ellison, 152, também. Bill Gates, também. Warren Buffett, também. Ou seja, as pessoas elas querem ficar ricas para parar de trabalhar. Mas sabe qual que é a realidade? Eu nunca conheci ninguém que está rico
e parou. Então a minha teoria é que as pessoas que querem ficar ricas para parar de trabalhar, de fato, nunca vão conseguir. Porque ficar rico tem a ver com servir e agregar valor. E no momento que você quer passar a ser servido e deixa de agregar valor, você acabou de dar o primeiro passo em direção à sua ruína. Ou melhor, você acabou de trazer um modelo mental que vai de desencontro à construção de patrimônio. Mas essa é só uma opinião que obviamente tem a concordância desse moço aqui. O que vocês acharam desses aprendizados? Aliás, que outro livro vocês gostariam que eu trouxesse aprendizados e insights? Deixa nos comentários. Vou avaliar, quem sabe eu escolho um para trazer aqui nos próximos vídeos. Um grande abraço, tchau!